Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu não sei em que momento que eu vou colocar esse vídeo, se eu vou juntar ele com outros vídeos, eu não sei como é que vai ser. Mas eu estou prestes a fazer mais uma loucura na minha vida, simplesmente. Como vocês já sabem, eu pedi demissão do meu trabalho, saí, eu conto em um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, ou vai estar aqui nos cards, mas ele vai estar aqui, provavelmente um pouco antes desse vídeo aqui. E eu já tinha comentado com vocês que eu tinha me mudado pra esse apartamento por algumas razões. E uma das principais razões era porque era muito próximo do meu trabalho. Só que, diante de muitas coisas que vêm acontecendo na minha vida, não só as minhas questões de trabalho, de carreira e tudo, que estavam mexendo muito com a minha saúde mental, mas o fato de estar aqui também estava afetando muito a minha saúde mental. Também estava me deixando muito mal, muito doente. Sabe quando você já não tinha mais prazer de realmente estar 100% na sua casa? Eu tava começando a sentir isso. Eu percebi que eu tava muito sozinha e que a razão pra eu estar aqui não era suficiente, sabe? Não era motivo suficiente e não tava me fazendo bem, sabe? Pra eu continuar. Que era principalmente por conta da proximidade do trabalho. E eu já tava pensando também há muito tempo em me mudar daqui. Então, basicamente, o que eu decidi, já que eu pedi demissão, vou fazer o quê? Outra loucura. Vou pedir pra sair também desse apartamento. E, enfim, os motivos são diversos, gente. O primeiro, eu já falei aqui também, eu vou deixar esse vídeo na descrição, ou você pode procurar o quanto que eu gasto por mês aqui no meu canal, morando sozinha. Eu contei nesse vídeo e eu gasto muito caro. E agora tá muito mais caro ainda, porque teve reajuste do meu aluguel. E meu aluguel tá muito caro. Então você imagina, eu pagar um aluguel muito caro por um lugar que não vale a pena. Porque, por exemplo, eu já vi vários outros apartamentos que tem, tipo, muita coisa. Tem garagem, tem portaria, tem quadra, tem várias outras coisas, salão de festa, que é o mesmo valor que eu pago aqui. E aqui é literalmente só apartamento. Não tem garagem, não tem nada. Tem um portão que vive dando problema, uma lixeira que vive sujo o chão e a calçada, assim, vive suja, porque não tem como manter daquele jeito. Paredes de papel, então todas as paredes aqui desse apartamento são de papel, então eu sempre escuto, né, as pessoas que moram em outros apartamentos, porque elas falam extremamente alto, elas gritam muito, e isso tá me deixando enlouquecida. Então você imagina, você mais de 10 horas da noite ter gente gritando no seu ouvido. E não só criança, não só adulto, é cachorro que fica preso o dia inteiro e fica fazendo barulho porque ele fica trancado. Então assim, eu não tenho mais saúde mental e nem paciência que me faça ficar nesse lugar. Então eu já tinha pensado com todo carinho do mundo. E eu falei assim, vou me mudar. Isso eu já tinha decidido, eu só não sabia o quando que ia acontecer isso. E eu sabia que eu queria me mudar e que eu queria sair do meu emprego. Saí do meu emprego, agora eu vou me mudar em breve, eu não sei quando. Mas esse vídeo, basicamente, eu contei toda essa história pra dar um contexto pra vocês. Mas hoje eu vou visitar uma casa, diferente do que eu gostaria, que era um apartamento. Eu já sabia que eu queria voltar pro bairro que eu sempre morei a minha vida inteira e que eu literalmente conheço todo mundo. Eu conheço tudo, eu vivi a minha vida inteira lá, inclusive essa casa que eu vou visitar é coisa de, tipo assim, 5 casas depois de onde eu já morei. E lá é perto de não só tudo que eu já conheço. Que susto, tá vendo um sinal. Até acordou o Bibo, coitado, que ele tá aqui no meu quarto, acordou, tadinho. Não é só um bairro que eu conheço, de tipo, conhecer as pessoas, conhecer valores, conhecer tudo. Me perdi. Enfim, eu conheço os valores e as pessoas que eu conheço estão muito próximas de lá. Então, meu namorado mora lá perto, minha melhor amiga mora lá perto, as minhas amigas, tipo assim, eu tenho muitas amigas próximas a mim que estão morando, que vão morar lá perto. Tipo assim, eu tô falando de coisa de 10 minutos andando, gente.
Lá, essa casa é muito próxima de duas avenidas principais, assim, que dá pra pegar muito ônibus, muito transporte, assim, pra trabalhar, enfim, como eu tô nesse momento em que eu tô procurando outro emprego também. É muito próximo, muito fácil de pegar o ônibus lá. E o melhor de tudo, é muito menor o valor do que o que eu pago hoje. Nossa, super, super. Não, mas é bem menor. E só o dinheiro que vai sobrar, eu já vou economizar muito no final, tipo, se você contar assim por um ano. E, enfim. E hoje eu marquei uma visita, ontem eu já mandei uma proposta pelo quinto andar. Depois, em algum momento, eu vou contar essa questão da minha experiência em relação à imobiliária, mas em resumo, péssima, 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 péssima de todos os sentidos possíveis. Além de ser mais caro, eles não resolvem nada. A gente manda mensagem, nada acontece. Então, assim, vai ser uma briga aí pra mim sair, porque eu não sei como é que vai ser, porque eu não vou finalizar o contrato. E eu conversei com uma advogada e ela falou pra mim que eles não podem ficar me cobrando muito caro. Enfim, eu atualizo vocês quanto a isso. Mas eu tô com problema com infiltração aqui, eles não resolvem. Tipo assim, eu mandei em abril, a gente tá em julho. Eu mandei avisando que tava com problema. Eu mandei que meu teto está rachado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o meu teto está com uma rachadura enorme. Mandei, sabe o que eles fizeram? Nada. Já mandei várias vezes falando do cachorro que faz barulho, nada foi resolvido. Já mandei várias vezes falando do barulho das pessoas, nada foi resolvido. Então, assim, uma hora a gente cansa, sabe? E, enfim, eu já tô preocupada de deixar as minhas coisas aqui e acabar prejudicando as minhas coisas, então nada mais justo do que eu me mudar, né, gente? A gente precisa de um pouco de emoção nessa vida também. Então, hoje eu vou lá, daqui a pouco, algumas horas, e eu mostro pra vocês como é que é. E aí eu vou contar como é que tá sendo esse processo também. Eu já tava procurando há alguns dias apartamentos lá, eu já tinha mandado mensagem pra algumas amigas que moram em alguns condomínios lá, pra elas me falarem. Isso é uma dica muito importante, muito boa pra você. Pergunte para as pessoas que já moram no bairro que você pretende morar. Às vezes nos condomínios você consegue encontrar alguém de confiança. Então eu tenho amigas em alguns dos condomínios. Ali eu mandei mensagem, pedi contato de imobiliária, apesar de não querer ir pelo imobiliário, eu queria que fosse pelo quinto andar, porque pelo quinto andar eu consegui resolver tudo no meu último apartamento. Foi super tranquilo. Deu um ano, eu poderia sair sem pagar multa. Então, assim, quinto andar tem todo o meu coração. Quinto andar é uma das melhores plataformas pra você alugar. Pelo menos pra mim, a experiência foi maravilhosa, foi perfeita. Algumas pessoas não têm experiências boas, mas a experiência que eu tive foi maravilhosa, de verdade. Tudo a gente consegue resolver pelo aplicativo. A gente consegue entrar em contato com o dono, enfim, maravilhoso. E eu queria ir pelo quinto andar, mas ainda assim eu mandei mensagem para imobiliárias, eu mandei mensagem para as minhas amigas, caso elas conhecessem alguém, para alunas também que moravam lá perto, eu perguntei também, enfim. E eu vi mais ou menos a média de preço e tava realmente mais ou menos uma média do que era aqui, só que eu ia pagar com mais coisas. Então, tinha vaga de garagem, tinha portaria. A minha preocupação era principalmente com segurança. E quando eu vi essa casa, eu pensei assim, tá, eu indo morar lá, talvez eu consiga morar numa casa, porque é um bairro que eu literalmente conheço todo mundo, que todo mundo me viu crescer ali, então, em teoria, é mais seguro. E o que eu pensei? Vou dar uma chance para algumas casas, vai que tem alguma que seja segura. E eu achei essa casa que eu vou visitar hoje. E tipo assim, simplesmente ela é toda fechada, toda fechada assim, o portão é tudo fechado. Do ladinho tem comércios assim, tem muitas pessoas que são muito conhecidas ali próximo. E é a casa que fica em cima, assim, ela fica no alto, então, tipo assim, tem outras casas, o que, querendo ou não, me deixa mais segura ter outras casas. Eu acho que tem só 2 casas no mesmo quintal. E eu já morei em casa que tem outras pessoas no quintal. Geralmente é bem tranquilo pra resolver as coisas. E, enfim, como essa é no alto, dificilmente vai ter problemas. Porque geralmente o barulho vem mais do alto, né? Não tanto de baixo. Pelo menos é o que eu tô esperando. E, enfim, eu vou ir lá daqui a pouco pra conhecer, mas eu quis te dar um panorama das coisas que estavam acontecendo. E, enfim, tô empolgada, tô feliz,
Tô ansiosa, porque querendo ou não são mudanças muito drásticas, né? Mas eu tenho certeza que nada acontece por acaso, nada é à toa, sabe? E tudo tem um porquê e Deus sabe de todas as coisas. Então, é óbvio que eu tenho conversado com a minha família, com as pessoas que estão mais próximas a mim, pedindo opiniões também de pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, sobre essa decisão, pedindo, me certificando de que se eu precisar de apoio financeiro, de alguma ajuda, eles podem me ajudar. Então isso é muito importante também, sabe? Se você pode, se você tem, procura uma rede de apoio. Além do que eu já falei no outro vídeo, além de você ter uma reserva de emergência, se programar o quanto você conseguir, procure uma rede de apoio, sabe? Porque isso vai te dar mais paz, mais segurança e, enfim, é confiar, procurar tomar as decisões certas e acertar e aprender com os meus erros. Então, assim, em breve eu posto mais coisas sobre essas decisões aí loucas e sobre as minhas experiências, tanto com imobiliária, quinta andar, enfim. Eu coloco aqui pra vocês também, mas hoje é um dia especial. Então, eu vou ir lá mais tarde. Já enviei a pré-proposta pelo quinto andar, que eles têm que pré-aprovar vocês, então você coloca lá, nome, idade, sua profissão, com a sua média salarial e tal. Você pode adicionar outras pessoas nessa média salarial, mesmo que essa pessoa não vá morar com você, é mais para, tipo, eles terem ciência de que se acontecer de você precisar, você vai ter rede de apoio, entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse, se a minha renda não desse o valor mínimo lá que eles colocam, eu poderia, por exemplo, adicionar minha mãe e colocar a média salarial dela, comprovar a média com olerite, essas coisas, sabe? E ela poderia entrar dentro da documentação comigo, mas ela não necessariamente precisaria morar comigo, sabe? E para quem é autônomo como eu, eles geralmente só pedem a comprovação de renda através dos extratos bancários, acho que 3, 4 extratos bancários. Para eles terem uma média, eu não lembro, na verdade, é porque o meu extrato, essa parte ficou salva da outra locação. Mas assim, de alguns meses, sabe, que eles pedem que você coloque, que você mande pra eles e é tranquilo assim pra eles aprovarem. Quando é CLT eu já não sei como é que é, mas eu acho que deve ser tranquilo também. E eles já me pré-aprovaram. E agora é só, eu mandei a proposta, então tem essa primeira pré-aprovação e depois tem uma outra proposta que você manda a sua documentação, que você se apresenta pro locador, que você se apresenta pro locador, que você faz coloca os seus documentos, tira uma selfie pra comprovar que é você e tudo, manda essa parte salarial de comprovação de renda, e, enfim. Depois eu posso fazer um vídeo explicando, se vocês quiserem, comentem aqui se vocês querem como que é esse passo a passo, mas eu faço direitinho com vocês. E a partir do momento que você manda esses documentos, eles têm até 3 dias úteis. Como eu mandei na sexta-feira, é capaz de só sair na semana que vem. Mas você pode agendar uma visita também no local. Então eu pedi a pré-aprovação, fui aprovada, mandei a proposta para conseguir alugar, e aí eu tô esperando eles me responderem, né, vai levar alguns dias, e eu vou fazer a visita hoje. Porque só tinha hoje, que é sábado, e quarta-feira. E essa semana eu vou tirar meio que de férias, então eu vou ficar meio que pensando muito em trabalho. E pelo menos é o que eu pretendo. E eu queria na quarta-feira, tipo assim, se eu fosse pra esperar até quarta-feira eu ia enlouquecer, porque eu sou ansiosa. Então eu já consegui marcar pra hoje, vou lá hoje e a gente vai ver como é que tá o estado da casa. Porque no quinto andar a gente consegue ver vídeo, foto, mas chega lá, às vezes não é a mesma coisa. Então a gente tem que ver pessoalmente, né? Como eu falei, o bairro eu já conheço. Caso você não conheça, vá antes, pergunte pras pessoas, veja mais ou menos como é que é o estilo de vida ali das pessoas. Tem muito barulho, não tem conversa com vizinhos, isso é muito importante caso você consiga, tá? Faça isso, porque vai fazer muita diferença. Eu não fiz isso aqui, a moto tá passando. Eu não fiz isso aqui e eu me arrependo amargamente, porque do dia e do momento em que eu fechei a porta, que eu entrei aqui, eu fechei a porta com todos os meus móveis, a primeira coisa que eu ouvi foi a vizinha gritando. E desde então, eles vêm gritando, eles vêm me deixando maluca. Então, de verdade, se você puder, esquece a vergonha, esquece, porque vai fazer muita diferença no seu dia a dia e na sua saúde mental. Converse com as pessoas.
Então é isso, daqui a pouco eu vou lá e eu mostro pra vocês um tour, assim, essa experiência, um tour de como que foi isso. Gente, acabou de chegar no meu e-mail que o contrato já, basicamente, que eu fui aprovado e tudo, o dono aprovou, e agora é só basicamente eu assinar. Mas eu vou, primeiro, antes de eu me empolgar muito, vou lá conhecer o espaço, vou lá conhecer o lugar. E caso esteja tudo certo, do meu agrado, eu já vou ver pra mim entrar e tudo. E eu atualizo vocês. Mas eu vou conhecer primeiro o lugar e se tudo der certo, eu já aceito. Gente, que nervoso, foi tão rápido, eu mandei. Mano, por isso que o quinto andar é bom, porque não tem burocracia. Quando eu fui alugar com a imobiliária, foi uma burocracia de dinossauros, assim, absurda. Até mandar eu pro cartório, eles me mandaram com um contrato mal feito, que eu nem consegui assinar no cartório, e no final das contas eles me mandaram um contrato online pra mim assinar. Depois de eu ter passado meia parte do meu dia lá no cartório. Ai, enfim, Ai, tô feliz. Tô meio confusa, não sei. Ai, tô muito feliz. Mas é isso. Bom, pelo menos lá já tá certo. Agora é só mesmo conhecer. E depois vou dar mensagem pra imobiliária daqui, né? Do quinto andar já tá tudo certo. Basicamente eu já consegui. Eu acho lindo. Vou mostrar. Oi, vídeo! Tudo bem? Hoje é dia 17 de julho e eu vim contar pra vocês que oficialmente eu estou de mudanças. E aí eu vou atualizar aqui vocês sobre o que aconteceu nesses dias. Bom, eu esperei um pouco pra vir falar com vocês sobre essa questão da mudança. Eu realmente gostei muito da casa, ela é muito próxima de tudo, ela tem ali as suas questões que tem que arrumar, que é principalmente o ventilador que não tá funcionando por conta da antiga moradora e tem alguns buracos. No demais, eu gostei muito da casa. Como eu falei, lá não é apartamento, lá é casa, mas é bem seguro. Eu conversei com o dono desde o primeiro dia, a gente conversou. Lá tem alguns móveis que vão ficar, porque ele tinha montado a casa totalmente com móveis lá pra antiga moradora. A antiga moradora saiu em 4 meses, e aí o cara tava bem chateado, inclusive. Então tem alguns móveis que vão ficar lá já. E agora eu tô tentando vender um sofá, porque eu vou ficar com o sofá que tá lá, que ele é bem maior. E eu já queria vender o meu mesmo, então eu tô nesse processo aí. E enfim, sobre atualizações em relação à imobiliária. Continuo achando uma péssima experiência. Em relação ao quinto andar, como vocês viram, no mesmo dia que eu tinha mandado, ou no dia depois que eu tinha mandado os meus documentos para aprovação, eles já me aprovaram, já me mandaram o contrato para mim assinar, eu já tinha assinado e tava tudo certo já, eu só precisava visitar, visitei, gostei, conversei com a minha família e achei que seria uma boa decisão sim, porque eu realmente queria sair daqui, eu não tinha dúvida sobre isso. Fui lá na imobiliária, conversei com a imobiliária, eu expliquei todos os meus pontos, expliquei que eu tava saindo e o que a gente poderia fazer em relação a isso, porque realmente não era uma situação que dava pra continuar, até porque eu já tinha alugado. Eu ainda não tinha pegado as chaves. Eu pausei aqui porque o celular tá com pouca bateria. E como eu já tinha terminado de assinar o contrato, eu tava só esperando o dono assinar, ele assinou, eu fui lá na imobiliária conversar. E aí eu falei de toda a situação, eu gravei a conversa, eu pedi pra pessoa que eu tava conversando pra gravar a conversa, porque caso eu precisasse, eu já teria. Conversei com uma advogada também pra tirar dúvidas e o que ela tinha me falado era pra conversar com ele sobre essa situação, porque na verdade eu não deveria pagar multa, né? Porque já que eu tô desde abril e agora a gente tá em julho, pra eles resolverem as questões da umidade aqui, dos problemas que tem aqui, descobri que eu não tava nem no grupo do WhatsApp, enfim, todo aquele bololô dos motivos pra eu sair, eu já não deveria pagar multa por estar saindo, já que eles não estão resolvendo as questões pra eu ficar aqui dentro do apartamento. E bom,
Basicamente, o que foi resolvido foi que, na verdade, não foi resolvido no dia. Eu tive que esperar até segunda-feira dessa semana, então foi semana passada. Eu tive que esperar até segunda-feira dessa semana porque o dono do prédio, ele tava viajando. Então eu tive que esperar e tudo e fui, né, já começando a ver algumas coisas da minha mudança. E quando o dono do prédio chegou, o pessoal da imobiliária falou pra mim, ó, fica tranquila em relação a ter que pintar essas coisas, porque não precisa, porque como tá tendo problema isso, a gente não vai cobrar, então já é uma vitória, já é alguma coisa, então não vou ter que pintar, eu só vou tampar os buracos e é isso, e deixar tudo limpinho e tal, e isso eu já não vou ter que mexer, o que já é um dinheiro, tá? Porque quando você sai de apartamento, você tem que deixar do jeito que você encontrou. Então, se tá com pintura, alguma coisa assim, você tem que pintar de novo. No caso, eu não vou ter que fazer isso, então já é uma economia aí. E a segunda coisa, sobre a multa, eles conversaram comigo e, gente, eu tô assim, sorrindo, mas a verdade é que eu tô num estado de nervoso que vocês não fazem ideia. Mas eu tô tentando... Nossa, quanta multa, peraí. Eu tô tentando relevar isso, sabe? Pensar, cara, eu só quero resolver isso na minha vida, eu só quero dar um basta, mudar o meu ambiente, começar as coisas diferentes, porque realmente estar aqui tá me fazendo muito mal. Ontem eu já me estressei tanto, eu dei um tapão assim na janela, porque tava com muito barulho, era tipo 11 e pouco da noite. Enfim, gente, eu tô muito mal de estar aqui, eu só preciso sair logo. Então eles me falaram, ela me falou, o dono falou que você pode sair, não precisa arrumar nada em relação à pintura, mas que ele quer que você pague metade do valor que seria a multa. Ela fez o cálculo pra mim e quando eu questionei o cálculo, o que ela falou foi que basicamente não vai ser exatamente metade. Que ele falou que queria me ajudar em me cobrar só metade, mas quando ela me mandou, eu vi que na verdade em maio, isso é fofoca. Em maio, eu tinha já perguntado pra ela quanto que ficaria caso eu saísse. E seria 2.340 caso eu saísse. A multa ia ser esse valor. E eu já sabia que eu teria que pagar os dias que eu ficaria aqui, certo? Isso eu não questionei. E aí, quando ela me mandou, ela me falou, você vai ter que pagar 1.200, que é metade da multa, mais 470, se eu não me engano, dos dias que você vai ficar aqui. Aí já entrou em discussão, porque eu falei assim, tá, eu vou ter que pagar até segunda-feira, que eu não vou estar aqui porque eu vou mudar no sábado. Eu vou ter que pagar até segunda-feira, mesmo eu não estando ali. Sim, você vai ter que pagar porque é o dia de entrega de chaves. Isso porque eles não abrem no sábado, pra mim poder entregar. Então, como eles não abrem no sábado, eu que me responsabilizo por eles não abrirem e vou ter que pagar. Enfim, pra você ver como imobiliário é legal, tá? Eles estão super afim de te ajudar e de te entregar o melhor serviço. Então, eu vou ter que pagar 2 dias a mais, né? O domingo e a segunda, mesmo não estando mais aqui, eu vou ter que pagar pra eles. E também, se você fizer os cálculos, você vai ver que se em maio eu tava pedindo pra sair e a multa é de acordo com o tempo que você fica, em teoria, 2.400 seria menos agora, né? Era quase 2.400, era 2.300. 2.300 agora seria menos. Então, 1.200 não faz o menor sentido eu ter que pagar. Mas a verdade é que eles não querem me ajudar. A verdade é que eles estão fazendo isso só porque, senão, provavelmente eles sabem que eu vou fazer um escândalo e eles sabem que eles estão errados. Mas, enfim, vou ter que pagar esse valor. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu provavelmente vou pedir esse valor emprestado para algum familiar para não ter que pagar juros de empréstimo nem nada disso. Porque eu também tô com o problema do meu antigo trabalho, que eu ainda não recebi direito. Então, assim, eu só quero resolver. Eu só quero resolver minha vida, de verdade. Então, não aluguem por imobiliárias. Não aluguem por imobiliárias, a não ser que você queira dor de cabeça, de verdade. Esse tipo de situação é, assim, ridículo. E se você queira sair, se prepare antes pra você ter um dinheiro ali pra pagar esse tipo de burocracia, mas é ridículo. E consulte advogados, que eles podem te ajudar muito. Mas enfim, a notícia boa é que eu vou me mudar agora no sábado. Inclusive, estou aqui organizando a minha mudança. Eu tô gravando um vlog também pra vocês nesse momento, sobre o meu dia específico. Então, depois você vai ver daqui a algum tempo, daqui a alguns dias.
Mas é isso, gente. As coisas estão se encaminhando no final das contas. Tô me estressando? Estou. Bastante. Mas as coisas estão se encaminhando. Já tô com a chave do apartamento. Peguei no domingo, porque eu encontrei o dono lá, né? Eu vou correr lá perto, né? Como vocês sabem, eu sempre morei lá e eu continuo frequentando lá. Então eu tava correndo, né? Onde eu sempre corro e eu acabei encontrando ele já me deixou a chave, já organizamos tudo isso. Eu tô já mudando algumas coisas, por exemplo, a internet. Eu vou ter que resolver coisas da internet amanhã, vou ter que resolver depois a troca da luz, da água, vou ter que trocar pra lá. Mas isso é coisa que eu vou resolver essa semana que vem, a internet eu vou resolver amanhã. Mas enfim, gente, eu espero que você tenha gostado de saber aí dessa fofoca da minha vida, da atualização da minha loucura, das loucuras que eu estou fazendo. Vou atualizando vocês nos próximos vídeos, nos próximos vlogs. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Um beijo. Não se esqueça de curtir e comentar, tá? Por favor. E de se inscrever também. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!